Nessa manhã nós vamos dar continuidade à exposição do Evangelho de João. Semana passada nós vimos o capítulo 1, nós vimos o prólogo, nós vimos a respeito do Verbo encarnado e hoje nós vamos entrar no capítulo 2 do Evangelho de João. Então, eu vou fazer da mesma forma que fiz semana passada. Eu não vou ir direto lendo, mas eu vou falar do assunto, a gente lê a parte que a gente tá meditando nela e assim a gente vai pegando por partes, para não ficar até um pouco perdido talvez a nossa leitura. Amém? Então, semana passada a gente viu no capítulo 1 que João vai falar que Jesus é Deus, que Jesus é Criador, que Jesus é vida, que Jesus é luz, e que esse Jesus encarnou, e que esse Deus Criador, que é vida, que é luz, ele encarnou, e ele agora está no meio de nós, ele habita no meio de nós. E João vai falar que no versículo 50 e 51 da semana passada, que é nesse Jesus que nós vamos ver a glória de Deus. Lembra do sonho da escada? Jesus vai usar a figura do sonho de Jacó, daquela escada onde os anjos de Deus sobem e descem, para mostrar que se Jacó lá entendeu que essa escada onde os anjos de Deus sobem e descem, se lá Jacó viu que a presença de Deus estava ali, então vocês vão ver agora os anjos de Deus subindo e descendo sobre mim. Eu sou a escada, eu sou aquilo que liga o céu na terra. É em mim que vocês vão ver a glória de Deus se manifestar. Então, e como que os discípulos viram isso? Nesse capítulo 2, os discípulos começam a ver isso em Jesus. E é aí que a gente entra. Então, o primeiro capítulo revela o Deus entrando na história. O Deus único entrando na história. O capítulo 2 já vai começar a mostrar, já vai apresentar um Jesus social, um Jesus humano, um Jesus que se relaciona agora com o homem. A primeira coisa que João vai mostrar pra gente aqui é o casamento. João começa mostrando Jesus em um casamento. E sabe o que é muito interessante? É que nem todos os evangelhos são cronológicos. E nem todos os evangelhos têm tudo. A gente vai ver algumas coisas que estão no Evangelho de Mateus, mas que já não estão em Lucas. A gente vai ver algumas coisas que estão em Marcos e não estão em João. A gente vai ver algumas coisas que estão em João e não estão nos outros três. E esse é o caso desse casamento. Esse casamento, ele não consta em nenhum dos outros evangelhos. Ele só está aqui, no Evangelho de João. E é muito interessante o fato de João citar esse casamento. Por quê? Lembram que eu falei com vocês que João vai usar muito a expressão sinal? E cada coisa que Jesus vai fazer é um sinal. Pois é, para os judeus, a chegada do Messias é um casamento, é uma festa de casamento. Para os judeus, eles estão aguardando a chegada do seu noivo para a grande festa de casamento. E para isso eu quero convidar vocês a abrirem em Jeremias, capítulo 2. Jeremias 2. Abre sua Bíblia aí. Então eu quero que vocês abram em Jeremias, capítulo 2. Versículo 1 até o 3. Olha o que diz aí. A mim me veio a palavra do Senhor dizendo: vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, assim diz o Senhor, lembro-me de ti, da tua afeição, quando eras jovem, e do teu amor, quando noiva, e de como me seguias no deserto, numa terra em que se não semeia. Então Israel era consagrado ao Senhor, e era primícia da sua colheita. Todos os que o devoraram se faziam culpados, o mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Veja como que o Senhor está chamando Israel da noiva dele, e ele até usa uma linguagem romântica, né? Como ele fala da sua mocidade, quando eu te vi, né? E Isaías 54:5.
Isaías capítulo 54, versículo 5. Veja aí. Porque o teu Criador é o teu marido. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. O Santo de Israel é o teu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra. Então, Israel está esperando o seu noivo chegar. Israel está esperando a festa de casamento. Então, finalmente, Israel agora vai conhecer o seu noivo. Portanto, a chegada do Messias, ela é a chegada do Cristo, do Verbo, do Logos, da sabedoria que João falou no primeiro capítulo. Ele está falando, a chegada desse noivo é uma espécie de festa, é um casamento. Por quê? Porque o noivo, enfim, conhecer a sua noiva. E a noiva tem a chance agora de conhecer o seu noivo, de vê-lo. Então, a chegada de Jesus é um casamento, é uma festa. E por isso que João vai mostrar Jesus primeiro num casamento. Por quê? Porque a primeira coisa que deve marcar a chegada do Messias é um casamento. É uma festa que está começando. E agora, nesse casamento, a gente tem um dos textos mais, eu não vou dizer polêmicos, mas mais complicados de se interpretar. Porque a gente tem a resposta de Jesus para Maria. E eu quero que a gente leia, para a gente entender um pouco disso. Eu quero ler com vocês João 2, e nós vamos ler do versículo 3 até o versículo de número 4. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser. Quando a gente lê esse texto, fica parecendo que faltou colocar alguma coisa ali, não é verdade? Fica parecendo assim, peraí, alguém não escreveu o texto todo, alguém não ouviu a conversa inteira. Porque parece que Jesus acabou de dar um corte na sua mãe, né? Tem o corte Tramontina, que está muito na moda, né? Então, parece que Jesus acabou de... Deu um corte, Maria. Fica na sua, que eu não tenho nada com você, né? Mas não é isso que Jesus está fazendo. O problema dessa falta de interpretação é porque o texto é bem complexo mesmo de interpretar. Esse texto não tem verbo, é só pronome. É pouca coisa que faz ter nexo essa frase, essa fala de Jesus. Só que esse termo é uma expressão que ele está dizendo o seguinte, eu vou parafrasear aqui para a gente conseguir compreender. É como se Jesus estivesse dizendo assim, mãe, aquilo que a senhora deseja não é o meu propósito. Não foi para isso que eu vim, mãe. É como se Jesus estivesse dizendo, mãe, qual é a relação do seu propósito com o meu propósito, mãe? Nós não estamos preocupados com a mesma coisa. Nós não temos o mesmo propósito. Então, Jesus não disse que não ia fazer milagres. E fica até parecendo um pouco, né? Peraí, ele vai fazer ou não vai fazer? Porque ele acabou fazendo. Então, Jesus não estava dizendo para Maria que ele não ia fazer milagres. O que Jesus estava dizendo para Maria era, mãe, entenda uma coisa que eu quero deixar bem claro. O meu propósito e o seu propósito são diferentes, mãe. Você está olhando para uma coisa, mãe, e eu estou olhando para outra. E qual é o propósito de Maria e o propósito de Jesus? Por que se distingue aqui? Porque Maria, ela está sentindo um problema social. Maria está preocupada com a falta do vinho na festa. Ela está preocupada com a tristeza dos noivos. Ela está preocupada, talvez, com o mico que os noivos vão pagar, o desconforto que os noivos vão ter. Poxa, que vergonha, a festa acabou o vinho. Como que deixa acabar o vinho de uma festa? E Jesus, qual é o olhar de Jesus? Qual é o propósito de Jesus? Maria está preocupada com o que é terreno. Jesus está preocupado com o que é espiritual, com o que é celestial, com o que é eterno. Jesus, ele está olhando e ele não tira os olhos da cruz, da necessidade. Enquanto Maria está olhando para os noivos terrenos, Jesus está olhando para uma noiva eterna, para uma noiva que vai
ser dele e que ela precisa ser imaculada. Então Maria está olhando para esses noivos terrenos falando: filho, olha a tristeza desses noivos porque acabou a alegria da festa. E Jesus está falando assim: mãe, olha para minha noiva, acabou a alegria dela há muito tempo, mãe. Mãe, olha pra minha noiva, ela tá maculada, ela tá suja, ela tá imunda, mãe. E eu preciso purificá-la, eu preciso lavá-la, eu preciso limpá-la, mãe. Você tá olhando pros noivos daqui, mas eu tô olhando para um outro casamento eterno. Eu tô olhando para um vinho que precisa ser providenciado, mãe. Você tá olhando para um vinho que vai acabar. Mas eu preciso providenciar um outro vinho, um vinho que purifica, e eu vou providenciar esse vinho, mãe, com as minhas veias, com o meu sangue. É o meu sangue que vai purificar. É por isso que Jesus vai usar as águas da purificação, que a gente vai ver mais adiante. Então, enquanto Maria observa aquele casamento terreno, observando a falta de vinho, Jesus está olhando para um casamento espiritual. Jesus está olhando para o vinho que ele vai providenciar com as veias dele, o vinho novo. O sangue de Jesus vai ser esse vinho noivo, e será o vinho que purifica, não mais a água, mas o sangue de Jesus. E quem quiser responder ao convite das bodas do Cordeiro precisa ser purificado com esse vinho, com esse sangue de Jesus. Então entendem que quando Jesus está falando para Maria: mulher, que tenho eu contigo, Jesus está falando: mãe, o meu propósito não é o seu propósito. Você está preocupado, mãe, com um projeto social. Eu estou preocupado, mãe, com perdão de pecados. Você está preocupado, mãe, com uma sede terrena. Mãe, eu estou preocupado com uma sede eterna. Mãe, você está preocupada com uma fome das coisas dessa vida. Mas eu sou o pão vivo que desceu do céu, mãe. Mãe, você está preocupado com sacerdotes que lavam a mão nas talhas de pedra para purificar. Mãe, eu vou purificar o homem com o meu sangue. Entendem a diferença de propósitos? Essa é a diferença de propósitos. E aí vem logo depois a resposta de Maria. E a resposta de Maria mostra qual é o propósito de Maria no Evangelho. O propósito de Maria como a mãe de Jesus. Esse é o propósito. O propósito do versículo 5. Vamos ler o verso 5. Diz o seguinte: então ela falou aos serventes: fazei tudo que ele vos disser. Irmãos, o papel de Maria não é ser idolatrada. O papel de Maria não é ser aquela que não pôde ter filhos depois, aquela que tem que continuar virgem, porque ela é imaculada. José precisa ser casto para que ela seja agraciada. Não, ela já é agraciada, não por ela, mas por Deus, por causa de Jesus, assim como nós. Então, o papel de Maria não é ser idolatrada, não é ser aquela que fica nas imagens pegando Jesus sofrido no colo e acalentando ele e acariciando e confortando Jesus como se ela fosse a consoladora. O papel de Maria não é esse. O papel de Maria é apontar para Jesus. Não é ser a intermediadora, mas é mostrar, como todo cristão, que Jesus é o intermediador, que Jesus é a escada na qual está a glória de Deus, aquela que liga o céu na terra. A Maria do catolicismo recebe adoração, ela fica intercedendo pelos homens, mas a Maria dos evangelhos, a Maria bíblica, é uma Maria que aponta para Jesus e diz: olha para ele, faz tudo que ele disser. Enquanto João Batista está dizendo: eis o Cordeiro de Deus, vejam o Cordeiro de Deus, Maria está usando uma outra expressão, ela fala: ouça o que ele diz e obedece a ele. Então João aponta: olha a ele. Maria aponta: ouça ele e obedeça a ele e faz tudo que ele disser. Por quê? Por que Maria está dizendo isso? Porque Maria está dizendo: eu não sou o Cristo, eu não sou redentora, eu não sou intermediadora, eu não sou mediadora, eu não sou. Ele é. Ele é quem redime, ele é quem purifica, ele é quem vai trazer o vinho que nós precisamos, o vinho
eterno, o vinho que vai purificar as nossas vidas. É Ele e não eu. Então esse é o papel de Maria. Assim como em nós, veja-o, siga-o, ouça-o. Por quê? Porque eu não sou o Cristo. E assim como Maria, nós temos que fazer também. Nós precisamos de lembrar, lembra? Semana passada eu comentei isso. Eu não sou o Cristo. Você não é o Cristo, meu irmão. Nós precisamos. Veja. Olha. Observa Ele. Ouça Ele. E obedeça a Ele. Por quê? Porque Ele é o Cristo. Amém? E aí, vem a partir do versículo 6, a transformação. O primeiro milagre de Jesus, não é? Que foi transformar a água em vinho. Mas observe que mais importante do que o objeto que Jesus está transformando é o que é aquilo. O que aquilo ali representa. E vamos ver então o versículo 6, porque João ele faz questão de especificar o que é que Jesus vai transformar. Ele fala, estavam ali 6 talhas de pedra. Como está dizendo? 6 vasilhas. Não, João fala para que são essas talhas? Ele fala que os judeus usavam para as purificações e cada uma levava 2 ou 3 metretas, né? A quantidade de água. Ao todo, é como se Jesus tivesse transformado mais ou menos 500 litros de água em vinho. Tá? Mas mais importante do que a quantidade é que essa água tinha um objetivo, tinha um simbolismo. Qual era o simbolismo dessa água? Era a água que era usada para purificação. Então, antes do sacerdote fazer qualquer coisa para o Senhor, ele passava nessas talhas e se lavava, ele purificava-se com essa água. Então, agora, a partir do capítulo 2, a gente vai ver que Jesus vai ter muito contato com ritos da religião judaica. No capítulo 2 nós vamos ter o casamento, nós vamos ter as talhas de pedra. No capítulo 3 a gente vai ter com Nicodemos, que Nicodemos está representando os mestres, né, da época. Depois ele vai ter com a mulher samaritana, aonde? No poço de Jacó. A gente vai ter também o Shabat, que é a questão do sábado. A gente vai ter também a Páscoa. A gente vai ter depois a festa dos tabernáculos e por último o Hanukkah. Então Jesus vai começar a ter muitos contatos com os ritos da religião judaica. E por que eu estou comentando isso? Porque Jesus ele não está somente participando de um calendário. Jesus está transformando, ele está substituindo. Substituindo o quê? Jesus vai pegar as coisas do Antigo Testamento e vai substituir. Por quê? Porque aquilo que está no Velho Testamento caducou. Ele não tem eficiência. Então Jesus vai vir com eficiência. Tudo aquilo só apontava, só símbolos. E Jesus vai vir mostrar para que aquilo apontava. Então, quando fala ali estavam 6 talhas de pedra, Jesus está falando o quê? João está deixando bem claro, olha, as talhas são um sinal, a água das talhas de pedra são um sinal. Sinal de quê? Um sinal de purificação. E por que Jesus vai transformar isso? Porque Jesus está pegando o elemento de purificação dos judeus e ele está transformando. Transformando em quê? Observe que quando João está dizendo no versículo 6 que ali estavam 6 talhas de pedra, João está fazendo questão de deixar muito bem claro o objeto apontado, o que é que aquilo simbolizava. Então, o que essas talhas de pedra simbolizavam? É um sinal nisso tudo. Jesus está pegando o elemento de purificação dos judeus, ele está transformando. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo é, olha, o elemento de purificação de vocês vai ser mudado, vai ser transformado. Não vai ser mais a água, não vai ser mais um elemento de purificação que caducou, que é ineficaz, mas vai ser um elemento de purificação eficaz. Um elemento de purificação que transforma e que muda. O meu sangue agora é o que vai transformar vocês. Então o elemento de purificação de vocês vai ser mudado a partir de agora. Vocês não vão se purificar mais em ritos. Vocês não vão se purificar mais num simbolismo. Mas vocês vão ser purificados naquilo que transforma. Então, irmãos,
Qual é a nossa compreensão disso? A gente precisa entender que ritos não purificam. A gente acha algumas vezes que frequentar culto, participar de reuniões, a gente acha que participar de reuniões transformam. Participar de reunião me faz crente, me garante alguma coisa. Não garante, meu irmão. A gente faz porque somos crentes. Nós fazemos, nós cultuamos, nós congregamos, nós oramos, nós lemos a palavra, porque somos purificados e não para nos purificar. E aí continua, porque ele fala no versículo 7, ele fala, enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. E observe como que João faz questão de deixar claro o fato deles terem enchido as talhas de pedra por completo, até a boca, né? Como a gente diz, enche o copo, né? E por que João está querendo deixar bem claro isso? Porque uma das marcas da festa do Messias, da festa do casamento judaico, é a abundância de vinho. Lembram de Salmo 23? O Senhor é meu pastor e nada me faltará, deitar-me faz em paz verdejante, vai falando, ele fala, preparas uma mesa na presença dos meus inimigos e o meu cálice transborda. De que transborda o cálice do cristão? De alegria. E qual alegria? A alegria do noivo. A alegria que vem de Cristo, a alegria que vem da purificação. Então, o cálice é transbordante da alegria de Cristo, da alegria desse noivo. Então, amados, nós temos que compreender que nós não somente somos agora purificados com algo que purifica de verdade, que é o sangue de Cristo, mas ele também nos dá alegria completa, é transbordante. O cálice da salvação não é um cálice meia boca, não é um cálice meio cheio, é um cálice transbordante da graça divina de Jesus. Amém? E aí, no versículo 9 e 10, nós vamos ter o fato do mestre Sala chamar o noivo. E uma coisa muito interessante é que o mestre Sala chama só o noivo. Ele não chama a noiva, ele chama o noivo. E aí ele fala o seguinte nos versículos 9 e 10. Tendo o mestre Sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes, que haviam tirado a água, chamou o noivo. E ele falou o que para o noivo? Ele disse, todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardastes o bom vinho até agora, né? Observe que nós não sabemos porquê, mas ele chama só o noivo, ele não chama a noiva. E o principal é que esse noivo, ele é sábio. E por que ele é sábio? Porque ele não está servindo um vinho inferior. É até interessante que algumas pessoas colocam meio assim que, não, ele pegou agora um vinho melhor. Não! Jesus não tem um vinho ruim e depois um vinho bom. Jesus tem um vinho bom desde o início e será assim eternamente. É claro que nós vamos ter a plenitude disso tudo. Mas fala que ele guardou o bom vinho até agora. Então Jesus ainda tem um vinho bom para nós por toda a eternidade, irmãos. Então o principal motivo é que esse noivo guardou o vinho até o final. E quem é esse noivo? Por que não chamou a noiva? Porque o vinho é providenciado pelo noivo. E o noivo é Jesus. Porque olha o versículo 11, ele fala, com este deu Jesus princípio a seus sinais. O noivo começou então os preparativos para a sua festa de casamento. João está apontando para o fato de que a vinda do Messias é um momento de festa, é um momento de alegria, porque aqueles elementos de purificação que não purificavam, que caducaram, que não prestavam, que eram ineficazes, eles foram substituídos. Eles foram trocados. Trocados pelo quê? Trocados pelo elemento que verdadeiramente purifica. Pelo sangue de Jesus. Então nós buscamos purificação, não em ritos, mas em Jesus. Ele é o que verdadeiramente purifica. Amém, irmãos? Agora, nós vamos para
a segunda parte do capítulo 2, que vai do versículo 13 até o versículo 22, que é a questão de quando Jesus chega no templo. E aqui nós temos uma questão muito interessante. Por quê? Porque Jesus vai continuar a transformação. Jesus começou a transformação aonde? No casamento. Mudando o elemento da purificação. E agora ele vai mudar a questão do templo. Por quê? Porque o templo aqui está contaminado. O templo aqui está tomado por comércio, por amor ao dinheiro. E aí, Jesus fala o seguinte, acompanhe comigo a leitura aí do versículo 13 até o 16, nós vamos ler. Estando próxima a Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague, né, um chicote de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, e derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui essas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócios. Irmãos, o que é interessante é que aqui mostra uma outra marca da vinda do Messias. Qual é a outra marca da vinda do Messias? A limpeza do templo, a restauração do culto a Deus. Então, é por isso que os judeus, repara uma coisa nessa leitura, que os judeus não questionam se Jesus estava doido. Imagina, se entra alguém na nossa igreja e começa a chutar a cadeira, chuta a caixa de som, joga púlpito no chão, empurra um, empurra o outro, pega um chicote e começa a bater em todo mundo. A primeira coisa que a gente vai questionar é, essa pessoa tá louca? Tá doida? Mas aí eles não questionam Jesus. E essa pergunta está no versículo 18, eles falam: que sinal nos mostras para fazer essas coisas? Ou seja, os judeus sabiam que o Messias viria restaurar o culto, que ele viria restaurar o templo também. Então quando eles perguntam, que sinal você está mostrando? Eles estão falando, o que você está fazendo de sinal para garantir que você é o Messias para poder fazer isso? Por que você está agindo dessa maneira? Você é o Messias? Que sinal você mostra? E Jesus fala qual sinal ele vai fazer no versículo 19. Ele fala: destruí este santuário e em 3 dias reconstruirei ele, ou levantá-lo-ei em 3 dias. Então, onde será o lugar da purificação? O lugar da purificação é o sangue de Cristo. Onde é o lugar em que eu encontro Deus agora? Onde é o lugar que eu cultuo a Deus? O lugar que cultua a Deus não é no templo feito por mãos humanas, mas é na ressurreição deste corpo, é na ressurreição de Cristo. Por quê? Porque a igreja agora é o corpo de Cristo. Você não é igreja sozinho. Sai, foge dessa heresia de dizer, igreja sou eu, igreja sou eu, igreja sou eu. Eu sou o templo de Cristo. É claro que nós somos o santuário de Deus, mas só somos o santuário de Deus quando estamos em comunhão com a igreja. Por quê? Porque a igreja é a noiva de Cristo, a igreja é o corpo de Cristo. A palavra de Deus diz em Efésios que ele deu a plenitude dele à igreja. Para quê? Para ela ser o corpo. Então são os irmãos em união, em unidade, congregando, edificando, exortando um ao outro, suportando um ao outro. Esse é o corpo de Cristo. Então Jesus substituiu o templo. Pelo quê? Com o culto, pela igreja. Jesus pegou o templo, pegou o culto e falou assim, agora é a igreja que faz isso, é o meu corpo que faz isso. É no meu corpo que vocês fazem isso. Cada membro individualmente é uma célula, é uma parte desse organismo, para que isso seja um corpo. Uma célula sozinha não sobrevive. Você pode tirar um coração sozinho que ele não vive. Você pode tirar um cérebro sozinho que ele não vive. Você pode tirar um dedo sozinho que ele não vive. Para ter vida tem que estar no corpo. Por quê? Porque esse corpo recebe vida de Jesus, daquele que tem a natureza de dar vida. Então, irmãos, cada membro individualmente é parte desse corpo. Então, assim como Jesus purificou o templo também, a gente pode tirar uma aplicação muito boa para as nossas vidas.
A aplicação que eu quero tirar para as nossas vidas a respeito dessa questão do templo é a seguinte: Jesus não entra na nossa vida para poder deixar a nossa vida arrumadinha. Jesus entra na nossa vida pegando um azorraque e tirando tudo de errado que tem, purificando a nossa vida, nos limpando. Jesus não quer entrar na sua vida e pegar os seus prazeres e falar, nossa, que maravilha, vamos viver em plena harmonia. Não, Jesus não vive em harmonia com o pecado. Jesus entra na sua vida para fazer transformação, para mudar a sua vida. Ele vem fazendo limpeza. Ele não entra para dividir o nosso coração, ele entra para conquistar o nosso coração e a nossa vida, para destruir essa coisa de, não, é aquilo que me faz feliz, é aquilo que me dá paz. Você precisa de paz com Deus e não paz interior somente. A paz que a gente precisa ter está em Jesus. Então, irmãos, primeiro Jesus vem num casamento, porque ele é o noivo. E nesse casamento, ele mostra, a purificação não é mais pela água, a purificação é pelo meu sangue. É o vinho novo que eu vim trazer para vocês. Segundo, vocês não mais cultuam em ritos. O templo não é mais construído por paredes. O templo é o meu corpo, é a minha noiva, é ali que vocês cultuam, é ali que vocês me adoram e me servem. Então, eu quero tirar uma última lição prática para nós nessa manhã. Meu irmão, para de olhar para as coisas dessa vida. Tira o foco das suas orações, das coisas dessa vida. Tem muito cristão agindo como Maria, antes de falar para apontar para Jesus, para obedecer Jesus. Tem muito cristão como Maria orando para Deus, tira o vício do meu marido, Deus, tira o vício da minha esposa, Deus, liberta o meu sobrinho, ou o meu parente, ou o meu amigo que está preso, Deus, ajuda, cura a enfermidade física de fulano, beltrano, ciclano, né? A gente está o tempo inteiro orando por coisas dessa vida. E Jesus está lá de cima falando pra gente, o que tenho eu com vocês? O meu propósito não é nas coisas dessa vida. O meu propósito não é fazer alguém ser liberto do cigarro para poder ter uma boa saúde. O meu propósito não é ter alguém liberto das drogas para poder ter uma boa conduta social. O meu propósito não é fazer alguém ser liberto do roubo, do furto, para poder conviver bem em casa. O meu propósito não é fazer o seu marido ser um bom marido. Ele tem que ser um bom marido porque ele é cristão e não para ser cristão. Eu oro para que... Não, meu casamento está bem, então eu estou satisfeito. Se seu marido não é cristão, se a sua esposa não é cristã, seu casamento não está bem. Ele está mal. E por que ele está mal? Porque você está olhando para as coisas dessa terra. E sabe o que Jesus está dizendo para você? Esse não é o meu propósito. O meu propósito é eterno. O meu propósito não é libertar de vícios, é mais do que isso. Eu vim purificar e transformar aquele que estava carente da minha glória. Eu vim revestir o homem da minha glória. Eu vim trazer vida, luz, a vida aos homens. Por quê? Porque vocês estão em trevas e eu sou a luz. Nós não devemos... Nós temos que compreender que Jesus tem o poder da purificação, da transformação. Então ore para que Jesus transforme espiritualmente a vida do seu cônjuge, a vida dos seus filhos. Porque você não é o Cristo, mas Jesus é. Amém, igreja? Que Deus possa te abençoar com essa palavra. Que você possa meditar, que você possa ler este capítulo depois dessa explicação e tirar o aprendizado para a sua vida. E que Jesus purifique e transforme a sua vida.